deixa eu voltar aqui, o que que é uma classificação? A classificação é quando você separa por grupos, classificando, usando critérios para classificar. Por exemplo, quando você vai numa biblioteca, os livros não estão todos misturados, porque se eles estiverem todos misturados, fica muito difícil encontrar aquilo que nós queremos. Então, quando nós vamos lá, o bibliotecário, ele organizou os livros. Então, tá por gêneros, está por se é poesia, se é contos, se é cordel, se é matemática, se é português, tá? Então, a gente vai fazendo uma classificação desses livros. Os animais também têm as suas classificações e as suas divisões. Houve necessidade disso. Antes de Cristo, já em 340 a.C., Aristóteles já utilizava de critérios para organizar as plantas e animais para facilitar o estudo, ok? Quando nós falamos de classificação biológica dos seres vivos, o último da classificação é a espécie. E como que a gente define uma espécie biológica? Bem, aqui ó, quando nós, deixa eu pegar aqui um ponteiro, marcar texto, olha aqui ó, anotem aí no caderninho de vocês, para o vídeo e anota. Organismos intercruzantes em ambiente natural, gerando descendentes férteis. Aqui, ó, notem isso. O que significa? Que a espécie são aqueles dois organismos que cruzam e vão gerar, né, um filhote, que a gente chama de descendente, e que é fértil. O que significa fértil? Fértil é quando o ser se reproduz. Então, ele vai conseguir ter a reprodução. A fêmea desse organismo, ela vai ficar prenha, vai ter seu descendente, que é o filhote, ele vai crescer, vai intercruzar com a espécie igual a dele e ele vai ter outro filhote. Então, isso é ser fértil e passar para a geração seguinte a sua genética, ok? A classificação das espécies e tudo mais, ela evoluiu muito desde Carlos Linneu. Carlos Linneu, conhecido para nós só como Linneu, ele foi o primeiro. Deixa eu passar o vídeo aqui. Então, esse daqui é o Carlos Linneu. Então, ele é o criador da classificação científica e da nomenclatura binominal. O que é a classificação científica? Muitos antes tentaram fazer a classificação, mas não usaram critérios que fossem ideais. Já Linneu, ele conseguiu achar critérios muito importantes e que a classificação ficou muito melhor. Não adianta só classificar, dividir em grupos, precisa ter um nome. Então, quando a gente fala em nome, a gente chama em nomenclatura. Nome, né? Nomenclatura. Binominal, porque vai ter dois nomes. Já vamos saber como que é isso. Aqui está mostrando as espécies, quando são iguais tem o filhote fértil, né? E quando são diferentes, por exemplo, a égua e o jumento, elas são do mesmo gênero, mas são de espécies diferentes. Então, cruzando esses dois, tá? A égua vai ficar prenha, porém, o resultado vai ser mula, se for fêmea, e vai ser um burro, se for macho. Então, a mula e o burro, eles são inférteis. O que significa ser infértil? Eles não reproduzem, então não vão passar essa característica deles para frente, então não é considerado uma espécie, são incompatíveis. Aqui nós temos outro exemplo, que é o cruzamento, né, de um leão e um tigre. O cruzamento de um leão com um tigre vai dar o ligre, que é o nome dele, ligre. Ele é um híbrido e ele não é fértil, então ele não vai passar essa característica para frente, tá? Ele não vai se reproduzir, tá? Quais outros critérios, além desse cruzamento, que pode ser feito para
descrever uma espécie? Bem, hoje em dia é muito usado ainda a morfologia. O que é morfologia? É o aspecto, é a aparência daquele organismo, daquele ser vivo. Fisiológico, o que é um critério fisiológico? É como é o funcionamento do organismo desse ser. O que é uma taxonomia? Por favor, anotem, tá? Taxonomia. O que seria taxonomia? Bem, taxo significa grupos e nomia significa nomenclatura, que é dar nome, ok? Então, a taxonomia, ela é a área do conhecimento da biologia que estuda a nomenclatura e a classificação dos seres vivos, tá? Então, nós temos as categorias taxonômicas e nós temos a nomenclatura binominal. Bi, porque vai ser 2, como eu falei para vocês. Como é um vídeo, a gente, assim, vocês parem o vídeo e façam anotações de vocês. Se a gente tivesse em aula, a professora ia esperar vocês fazerem as anotações e passava para o vídeo seguinte. Mas como é um vídeo, dá para você parar e fazer suas anotações. O que são categorias taxonômicas? Então, as categorias taxonômicas, elas começam desde o domínio, aqui está em inglês, mas eu vou estar falando para vocês, então, tá? Desde o domínio dele, tá? Até o reino. Deixa eu pegar aqui uma anotação que eu vou escrever para vocês para ficar melhor. Aqui. Vamos pegar uma caneta. E eu vou tentar escrever. Então, assim, as categorias taxonômicas, hoje é colocado domínio nelas, antes não tinha esse domínio, tá? Isso aqui é novo, domínio. Depois do domínio, eu vou ter reino, filo, classe, ordem, família, gênero e, por fim, o último, a espécie. O que significa isso? Que um domínio, ele vai abranger todos os seres vivos, tá? É um domínio, ele vai abranger todos os seres vivos do planeta. Depois vem o reino. No reino, ele vai ser classificado, eu tenho reino animal, são 5 tipos de reino. Reino animal, vegetal, protista, monera e fungi, tá? São 5 os reinos. Aqui eu vou ter nos reinos 5 reinos, tá? Animal, vegetal, protista, anotem isso, tá? Monera e o fungi, tá? Então, no reino animal, serão todos os animais colocados nesse reino. No vegetal, as plantas em geral. No protista, vai ser os protozoários, são seres unicelulares, né? Um exemplo de protozoário, ele causa a doença de Chagas. No grupo Monera, no reino Monera, eu vou ter todas as bactérias. E no reino Fungi, eu vou ter todos os fungos, ok? Então, são 5 reinos. Cada reino desse daqui, ele vai ter um filo, tá? O filo, depois a classe, a ordem, a família, gênero e espécie. Se você for responder uma questão sobre isso, começando aqui pelo reino, e você não souber a sequência, né? Você pode utilizar uma técnica, tá? Você pode falar assim, ó, R, raio, forte, caiu,
ontem, fazendo grande estrago. Deixa eu mudar a cor da caneta. Deixa eu mudar a corzinha da onde que eu mudo de cor aqui? Peraí, deixa eu ver. É aqui, cor da tinta. Vou mudar, vamos colocar. Vamos colocar esse azul aqui. Então, assim, sabe, para você ter um macetinho para você lembrar? Então, raio forte caiu ontem, fazendo grande estrago. Ou estrondo, tá? Mas aí você vai saber a sequência. Se a questão está pedindo para você, a sequência, você vai lá e faz raio. Pensa assim, né? Raio forte caiu ontem, fazendo grande estrago. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aí você a classificação dos seres vivos, ela possui ela possui regras, tá? Então, sistemáticas são essas regras. Sistemáticas são regras para dar o nome. Antes, nos outros slides, nós falamos, né, que a nomenclatura é binominal. Então, vai ser utilizados dois nomes. Esses nomes têm que ser em latim, aqui, ó, nome em latim, ou se não, numa versão latinizada da palavra, tá? Por exemplo, nós temos o Trypanosoma cruzi. Cruzi vem de cruz, que foi o Oswaldo Cruz que descobriu esse protozoário, então ele foi latinizado, tá bom? A nomenclatura, então, vai possuir dois nomes. O primeiro nome, tá? Ele vai ser o gênero. Então, o primeiro vai ser o gênero. E o segundo vai ser a espécie. Ok? Nesse primeiro aqui, quando eu for escrever o gênero, eu tenho que usar a letra maiúscula, tá? Quando eu for me referir ao gênero, que vai ser o primeiro, sempre letra maiúscula. A segunda palavra, tá? A segunda palavra aqui, ela vai se referir ao nome específico dele, então ele vai ser em letra minúscula. E sempre que tiver num texto, ele deve ser escrito em itálico ou sublinhado. Por exemplo, eu estou escrevendo ele aqui, daí não sei, não é itálico, eu vou sublinhar ele, ok? Então, por exemplo, a espécie humana, o homo é o gênero. Ó, a primeira letra está em maiúsculo. Aqui no cachorro, o gênero do cachorro é canis, a primeira letra maiúscula. Do gato, o gênero é felis, então vamos usar a letra em maiúsculo. O milho é zea, o gênero em letra maiúscula. Aqui na espécie humana, já foi definido o gênero com a letra maiúscula, que é homo. E sapiens, então, vai ser a espécie. A espécie, em letra minúscula. Viram aqui que ele está sublinhado. Destaque para o cachorro, canis familiares, que é a espécie do cão doméstico, tá? A segunda letra, né, a palavra, a segunda letra está em minúsculo, que é a espécie, aqui também é espécie. Catus é a espécie de gato também que nós domesticamos, não é o gato selvagem, então é Felis catus. Zea, mais, então a segunda palavra em minúsculo. Então, qual é a regra? Primeiro, gênero, letra maiúscula. Gênero, letra maiúscula. Segunda, sempre vai ser espécie, letra minúscula. Continuando, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, esse exercício.
porque é necessário a gente ter, né? Então, aqui está falando assim, ó, a nomenclatura biológica e a classificação dos seres vivos é importante para o conhecimento da biodiversidade. A área da biologia que se preocupa com o estudo da classificação e nomenclatura dos seres vivos é? Será que é embriologia, botânica, taxonomia e micologia? Então, vocês copiem isso daí no caderno de vocês. Uma outra coisa que é importante, que a nomenclatura, ela não é só importante para o conhecimento, para dividir e estudar melhor os seres vivos que existem no nosso planeta, mas também como para a comunicação, para a linguagem entre os cientistas, porque os caras, ó, aqui fala português, lá fala inglês, no outro fala espanhol, no outro fala chinês, no outro fala italiano. Então, de repente, o que vai acontecer? Os cientistas eles não vão conseguir se entender entre si. Vários vão estar estudando o mesmo elemento, colocando nomes diferentes. Então, é utilizado o latim, porque o latim é uma língua morta, não utilizada mais em lugar nenhum. Então, por isso que usa o latim. Ele não vai sofrer modificações na sua grafia. E como ele não é utilizado em nenhum outro país mais, né, é considerado uma língua, um idioma morto, ele não vai sofrer com os ataques das pessoas que descobrem os organismos. Por exemplo, eu descubro lá um determinado tipo de besouro. Ah, se eu descobrir esse besouro, eu quero que eles tenham o nome em português, porque eu sou brasileira. Ah, o italiano lá também descobriu o mesmo besouro e diz, não, eu descobri primeiro, então vai ser italiano. Para não haver essa briga, é em latim. Como o latim também não modifica, então, por isso que os nomes científicos, eles são tão difíceis para a gente entendê-los e para a gente pronunciá-lo, porque realmente eles são latim, tá? Aqui vocês vão pesquisar para a próxima aula, né? Qual o nome científico da barata, do cachorro, do gato, do pinheiro do Pará e da banana. Lembrando que o nome científico primeiro tem o gênero, depois tem a espécie, e que a primeira letra do gênero sempre vai estar em maiúsculo e a espécie sempre em minúsculo. Então, é facinho, pesquisem e coloquem aqui. Mudei. Aqui é o seguinte, de repente, a pessoa está falando sobre o gênero, mas ela não quer falar sobre qual espécie. Olha só, essas conchas que estão aqui, elas são todas do mesmo gênero. Aqui, olhando o nome, ó, primeiro aqui, primeira letra em maiúscula, nós temos o gênero. Todos eles são iguais. Porém, o que vai diferenciar é a espécie, tá? Opa! Então, aqui são espécies iguais, ó. Apesar de ter um pouco de diferença delas, elas são espécies iguais. Aqui, apesar de ser do mesmo gênero, a espécie é diferente. Aqui acontece a mesma coisa, mesmo gênero, mas a espécie é diferente, tá? Aqui a espécie é igual que tá lá em cima, aqui é outro tipo de espécie e aqui outro tipo de espécie. Então, eu não quero, eu estou estudando apenas o gênero e não quero falar sobre a espécie. Quando acontecer isso, quando vocês virem, aqui ó, é o gênero, mas não quer falar sobre a espécie, então escreve SP e um ponto. Isso quer dizer que ele está falando de qualquer espécie, mas ele está falando do gênero, mas de qualquer espécie. Se for em plural, pode usar SPP, se você quiser usar o plural. Percebam que o SP aqui de espécie, ele não está sublinhado. Então, quando for escrever no texto, apenas o gênero fica em itálico ou sublinhado. E essa parte aqui que não está se referindo à espécie específica, né? Só está dizendo que é espécie, ele fica sem estar sendo sublinhado, né? Não precisa ser destacado no texto. Aqui vocês copiem essa questão também, a gente responde, depois explica melhor
durante a aula, para o vídeo não ficar tão comprido, tá bom? Então, aqui está falando sobre a sistemática moderna. O que é a sistemática moderna? Quer dizer, a nomenclatura moderna. Começou com Charles Darwin. Em 1859, ele divulgou a sua teoria evolutiva, né? Darwin, ele viajou por 4 anos, por muitos lugares, num navio e escreveu o livro Origem das Espécies. Então, ele percebeu que as espécies, elas não são fixas, não é assim, ela estava assim há 100 mil anos atrás e até hoje. Há diferença entre elas, elas vão mutando, elas vão se transformando. Para quê? Dependendo do ambiente em que ela está. Por exemplo, eu que sou um pássaro e me alimento de frutos, então o meu bico, né, ele é no formato que eu possa me alimentar do fruto. Eu não me alimento do fruto, eu me alimento da semente, então tem que ter um bico mais curto, mais largo e bem mais forte, mais duro para aguentar o tranco. Se eu sou um pássaro que me alimento de insetos, então eu tenho que ter um bico mais fino e mais comprido para eu conseguir pegar esses insetos. Se eu sou um pássaro que me alimento de frutos, tá? Tenho um determinado tipo de bico, como eu falei, eu não vou viver em uma ilha ou em um ambiente onde não haja fruto. Ou a minha espécie vai entrar em extinção porque eu vou morrer de fome e não vou ter descendentes, ou eu vou ter que me mudar de lugar. Então, eu vou voar para outro lugar, vou procurar um ambiente onde que haja alimento para mim, ok? Então, o Charles Darwin ele percebeu isso. Quando ele visitou o arquipélago de Galápagos, ele percebeu que aquele conjunto de ilhas, apesar de elas não estarem numa distância tão grande uma da outra, as espécies que viviam ali estavam adaptadas por tipo de solo, por tipo de vegetação, por tipo de alimento que ali tinha, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, falando dos bicos, né? Isso foi a ideia de filogenia, né? O que é filogenia? É observar a descendência, quer dizer, quem é o ancestral comum daquele organismo, né? Que vai mostrar a sua história evolutiva. Então, eu preciso saber quais os tipos que tem e quem pode ter sido o ancestral que deu origem a esses tipos de organismo. Ele observou lá em Galápagos os tendilhões. Então, são todos tendilhões, são todos no mesmo gênero, porém, são espécies diferentes, então eles possuem coloração de pena diferente, tamanho diferente, bico diferente, e eles estavam adaptados a cada ilha que eles estavam, como eu comentei com você, temperatura, se não tem muito predador, se tem alimento. Então, Darwin, ele foi o pai, digamos assim, do conceito filogenia, tá? Então, para Darwin, duas espécies que possuem um ancestral mais recente devem apresentar maior semelhança entre si do que comparado a outras cujo ancestral comum seja mais antigo. Então, o que ele quis dizer? Aqui, ó, nesse comecinho aqui, ó, eu posso ter, isso aqui é um ramo, é um cladograma, aqui se chamam ramos, e aqui ele está mostrando aqui no início existe um ancestral em comum, Esse ancestral chegou num ponto aonde que por algum motivo, ele sofreu uma mutação, tá? E surgiu aqui o gorila. Seguindo o caminho, né, que surgiu o gorila, seguindo esse cladograma, vai chegar num ponto onde vai haver outra transformação no seu DNA e vai surgir o chimpanzé. Continuando aqui, nós vamos ter então os humanos. Então, o humano não é um macaco, mas ele é descendente de um ancestral comum dos macacos, que a gente não sabe qual é aqui, não está representado.
Então, aqui, um ancestral em comum. Aqui a gente teve diferenciações, então esse ancestral deu origem ao gorila e assim por diante. Então, não podemos dizer que nós somos descendentes de macaco, porque se nós fôssemos descendentes de macaco, nós seríamos macaco. Nós temos, sim, um descendente em comum. E aqui, ó, o ramo mais perto aqui, ó, é do chimpanzé. Então, nós somos mais parecidos com o chimpanzé do que com o gorila. E o chimpanzé é mais parecido com o gorila. Tá? Então, esses ramos aqui mostram a proximidade, aonde houve ali uma nova mutação que surgiu. Tá? Então, aqui nós temos aqui o cladograma, o diagrama, mostrando para vocês que, como que eu leio isso daqui? O tempo evolutivo, então, conforme vai subindo aqui é mais tempo, né? Vai subindo é mais tempo. E aqui o ancestral em comum, cada nó é um ancestral que vai ter em comum, mas esse ancestral sofre algum tipo de transformação no seu DNA, que vai fazer uma especiação, quer dizer, uma espécie criada, uma espécie diferente. Quanto mais perto do nó, mais características tem em comum. Teve o Wachter, eu nunca consigo falar o nome dele, Wachter, tá? Ele fez uma classificação que eu falei no começo dos slides para vocês, dos 5 reinos, ok? Então, o Monera, no reino Monera, nós temos as bactérias. No protista, nós temos os protozoários. Todos os protozoários estão nesse reino. No fungi, são os fungos. Plantais são todos os vegetais, depois há classificações diferenciadas. E animalia são os animais. Daí nós vimos aqui mais perto, nós temos em 1977, o Ozzy, que ele faz uma classificação mais diferenciada, ele coloca também os domínios além dos reinos, antes dos reinos, ele coloca aqui os domínios. Então, aqui eu tenho um domínio que é a das bactérias, só que ele separa agora, existiam essas arqueabactérias, elas faziam parte aqui do reino das bactérias, do reino Monera. Agora não, ele tem um domínio em separado que se chama árquea. O que são as árqueas? São bactérias muito mais primitivas, muito mais arcaicas, por isso o nome árquea. E aqui ele colocou todos os eucariontes. O que é eucariontes? São seres que na sua célula possuem um núcleo. O núcleo é uma membrana que está dentro da célula, onde está o material genético, no caso o DNA. Já os domínios da árquea e da bactéria, elas são seres procariontes. Procariontes. O que são seres procariontes? São seres que a célula dele possui material genético, mas esse material genético fica solto pela célula, não tem outra membrana recobrindo, não tem. Para o vídeo e copia, ok? O que nós vimos nessa aula? O conceito do que é uma espécie, né? Dois seres que intercruzam entre si e têm descendentes férteis, têm filhos férteis. Vimos a nomenclatura significa dar nome, binominal, porque vai ter dois nomes os nomes científicos, né? Que primeiro vai ser o gênero, com letra maiúscula, e o segundo a espécie, com letra minúscula. Aprendemos a classificação dos seres vivos, né? Em domínios, reinos, classes, ordens e etc. E o conceito de filogenia, que não olha mais somente a morfologia,
O que é morfologia? Eu disse lá no início, morfologia é o aspecto, né? Se tem pelos, se tem patas, se tem braços e pernas, se é bípede, se é quadrúpede, etc. Fisiologia, qual é o funcionamento desse organismo? Além disso daqui, então chegou o filogenético através de Darwin, que coloca também o DNA, ele estuda o DNA para fazer então um cladograma e ver quem é o ancestral em comum. Aqui tem um ancestral em comum, chega a um certo momento a um nó, aonde que vai haver uma nova característica. Então aqui eu vou ter uma outra espécie. Não sei quantos anos se passa, pode ser bastante. Aí a gente vai ter outro nó que vai ter um outro tipo de característica, então é uma nova espécie. E assim por diante. Isso se chama cladística, ok? Tentei ser rápida, mas ainda ficou em 32 minutos de aula. Mas assistam, façam suas anotações, que na próxima aula a gente continua, né? A gente vai à frente com outro conteúdo. Não vamos voltar nesse daqui. Beijos, obrigado pela atenção de vocês.